Glórias a Deus. Olá, povo de Deus, a graça, a paz de Cristo para cada um de vocês. Você que está passando por aqui no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Que essa palavra possa abençoar todos vocês que estão assistindo, que vão assistir futuramente, que possa trazer transformação para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 9, versículo 59 e o versículo 60. Eu queria primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa palavra que Ele me entregou, que o doce Espírito de Deus revelou a mim, e agradecer também ao meu Pai, que uns dias atrás ele entrou em contato comigo para falar a respeito dessa palavra, e isso me fez me aprofundar. Era um versículo assim que sempre me chamou a atenção, mas eu nunca tinha parado para analisar, estudar ele, né? E foi um estudo muito gostoso, e assim que eu recebi o convite para estar aqui hoje, eu não tive a dúvida que era essa palavra que eu ia trazer para a igreja. Amém? Então vamos fazer a leitura, Lucas 9, capítulo 59 e 60, que diz assim: A outro disse, siga-me. Isso é Jesus fazendo um convite a um homem, tá bom? A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Amém? Gente, essa Bíblia que eu estou usando é a NVI, a Nova Versão Internacional, e ela traz um título que me chama muita atenção também, que é Quão Difícil é Seguir Jesus. Esse é um título que chama muita atenção, que às vezes as pessoas estão atrás de facilidades, pessoas estão atrás, cada vez mais de coisas rápidas, coisas fáceis, e seguir Jesus não é bem assim. Se alguém te falou isso, não se deixe enganar. Temos nossas dificuldades, mas temos um ajudador perfeito. É tudo no tempo de Deus e não no nosso. Amém? Essa palavra, essa passagem, ela também pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Também é encontrada essa passagem, mas eu escolhi ela no Evangelho de Lucas por uma simples frase no finalzinho do versículo 60, que é essa: porém você vá e anuncie o reino de Deus. No Evangelho de Mateus não teve esse anuncie o reino de Deus, Isso é algo muito bonito, Um mandamento que Jesus deixou para todos nós do ID. Porém, ela no Evangelho de Mateus, lá no início, no capítulo 8, no versículo 18, diz algo que não diz aqui em Lucas, que me chamou a atenção também. Sempre que eu leio alguma passagem, algum versículo, eu procuro ver em que contexto que aquilo foi contado, Quem foi que escreveu, em que tempo que escreveu. E às vezes uma palavrinha faz uma diferença. E eu encontrei uma palavrinha diferente no Evangelho de Mateus, que lá no versículo 18 diz que nesse momento dessa passagem eles iam fazer a travessia de um mar. Jesus estava saindo de uma margem e indo para uma outra margem. Então seria um momento de transição, um período de mudança. Então eu vejo aqui, já que o tema da nossa palavra é a peneira também é estreita, que a gente diz que a porta é estreita, e eu concluí que a peneira também é estreita, porque eu vejo aqui Jesus fazendo uma peneira, Jesus peneirando. Quem é que vai fazer essa transição com ele? Quem é que vai fazer essa travessia com ele? Naquele tempo, assim que deu o início ao ministério de Jesus, onde Jesus estava com ele uma grande multidão. Jesus estava sempre cercado de muitas pessoas. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas elas estavam seguindo, não era por causa dos ensinamentos, não era por causa da palavra, não era por causa do amor que elas tinham a Jesus. Existiam muitas pessoas que estavam interessadas em outras coisas. Pessoas queriam seguir Jesus por causa dos grandes milagres que ele fazia. Então, muitas pessoas estavam ali só para ganhar sua bênção, ganhar seu milagre e depois abandonar Jesus. No livro de Mateus, existe algo interessante que alguns estudiosos acham que essa passagem, no capítulo 8, ela ficou meio que fora de tempo, porque o capítulo 8 do Evangelho de Mateus é um capítulo que relata muitos milagres.
É um capítulo que, se você ler, é milagre, 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 e de repente vem essa palavra. Mas eu não acho que ela foi fora de tempo, porque foi um período de muito milagre. Então fica um alerta ali, né? Jesus observou, será que todo mundo está comigo por amor a mim, por amor aos meus ensinamentos, por amor à minha palavra, ou se é por causa desse tanto de milagre que eu estou fazendo? Então Jesus resolve peneirar. Peraí, que eu vou selecionar. Quando a gente peneira alguma coisa, a gente está separando ali o que a gente vai usar e o que a gente vai descartar. O que vai ser útil para a gente e o que não vai ser útil. E Jesus, ele tem total autoridade, sabedoria, discernimento para, num momento como aquele, ele escolher de acordo com o seu coração, porque o coração de Jesus não é falho como o nosso, o coração de Jesus é perfeito. Jesus tem a sabedoria dos céus. Então Jesus, ele podia muito bem selecionar de acordo com a vontade dele, do tipo: vocês vão ficar aqui, vocês vão comigo. Jesus poderia fazer isso? Poderia, como eu disse, ele tinha total discernimento, sabedoria e autoridade para fazer isso. Mas um dos motivos de Jesus ter passado aqui no corpo físico, homem, como hoje nós somos, um dos motivos dele passar aqui foi além, né, de mostrar que é possível vencer o pecado, é possível vencer as tentações, é possível vencer as perseguições, é possível vencer as aflições, glórias a Deus. Mas um outro motivo que Jesus passou aqui foi para deixar um exemplo para a gente a ser seguido, para deixar um modelo para a gente a ser seguido. Paulo diz que devemos ser imitadores de Cristo. E como nós vamos imitar a Cristo? Lendo a palavra, observando em como Jesus se comportava, como Jesus resolvia algumas questões, como Jesus peneirava as pessoas. Então, a gente, já com exemplo, já com manual de instrução em nossas mãos, que é a Bíblia, nós já erramos, nós já falhamos, nós já julgamos. Imagina se aqui nessa passagem Jesus resolve selecionar por conta própria as pessoas. O que seria de nós hoje? A gente ia estar se achando no direito de sair selecionando as pessoas, do tipo: você merece, mas você não merece não. Ou você vai entrar para a minha igreja, mas você não vai entrar. Então Jesus deixa aqui um modelo a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Porque quantas vezes em nossas vidas nós vamos fazer uma transição, nós vamos fazer uma travessia, e nesse momento a gente deve selecionar quem vai com a gente e quem precisa ficar. Nós devemos selecionar quem é o verdadeiro e quem é o falso. E Jesus aqui nessa passagem, ele ensina isso pra gente. E quando a gente lê a princípio a resposta de Jesus: deixem que os mortos sepultem os seus mortos, isso assusta a princípio. E a gente vê, será se Jesus está sendo frio? Será se Jesus está sendo severo? Mas existem duas linhas de raciocínio para eu passar aqui para vocês. Uma delas é que, assim que a gente lê, a gente pensa: poxa, o pai dele acabou de morrer, ele só quer ir lá sepultar o pai. Mas não é bem assim. Na cultura dos judeus, existe um processo de, quando a pessoa morre, eles pegam o corpo, eles vão embalsamar esse corpo, vão enfaixar, vão guardar no sepulcro. Depois do período de 1 ano, eles vão lá nesse sepulcro, eles fazem o recolhimento dos ossos, guardam numa caixinha chamada ossuário, e aí sim, eles enterram, fazem sepultamento, enfim. E uma outra linha de raciocínio para eu passar para vocês é que existe também uma cultura dos judeus em que o filho, quando o pai chega numa idade mais avançada, ele precisa, cuidar de todo esse processo do sepulcro, esperar a morte do pai, lógico, cuidar desse processo do sepulcro, embalsamar o corpo, depois ir recolher os ossos. Então, ou o pai desse menino, desse homem, já havia morrido há algum tempo e ele queria esperar esse processo de 1 ano passar para ir recolher os ossos, ou o pai desse menino ainda estava vivo, não sabemos a idade, aqui não cita esse detalhe, e ele queria aguardar o pai morrer para colocar no sepulcro, depois recolher os ossos. E existe algo de ilícito em um homem querer sepultar o pai? Não existe nada de ilícito, não existe nada de errado. Mas o que impedia este homem de
acompanhar Jesus, seguir Jesus. Quantas pessoas naquela época não queriam acompanhar, andar perto de Jesus mesmo, aprender com o próprio Jesus, presenciar tudo que Jesus fazia? E o próprio Jesus chamou esse homem e ele deu essa desculpa. O que impedia o homem de ir com Jesus, né, atender o chamado e, dado o momento da morte do pai, ele retornar e cumprir com toda aquela obrigação, com a família, com o corpo do pai? O que impedia esse homem de fazer isso? Exatamente as desculpas. Jesus nos chama e a gente aparece com um leque de desculpa para a gente não atender a esse chamado na hora, para a gente não obedecer. E a questão aqui é quanto tempo que esse homem ia demorar a obedecer ao chamado de Deus. Quanto tempo que vocês que estão aí me assistindo, vamos demorar a atender o chamado de Deus. A gente aparece com um monte de desculpa quando Deus nos chama. Eu tenho filho pequeno em casa, eu tô trabalhando muito, hoje tá chovendo, não, hoje o sol tá muito forte, eu tô sem tempo. Desculpas. E o pior de tudo, que a gente ainda fala, não, Deus conhece meu coração, Ele sabe que agora eu não posso. Mentira! Gente, se Deus nos chamou, se Ele está nos chamando naquele momento, é que Ele sabe que a gente pode. Quem nos capacita é Ele. A gente também fica dando desculpa de que, eu não sou capaz, eu não estou preparada, mas quem nos capacita é Ele. Então, se por algum acaso ele achasse que a gente não é essa a nossa hora, ele jamais ia nos chamar naquele momento. Então, que possamos ser obedientes ao chamado de Deus no exato momento em que Ele nos chama, e não aparecer com um leque ali de desculpa. Eu fico imaginando como que Deus deve entristecer, que Ele tem inúmeras coisas boas para a gente viver e a gente mesmo está atrasando esse processo. Aí sabe o que acontece? Chega lá na frente, que a gente começa a viver esse tanto de coisa boa, a gente pensa, poxa, quanto tempo eu perdi, eu podia ter ouvido o chamado dele, eu podia ter obedecido ao chamado dele, eu podia ter ido lá atrás quando ele me chamou, mas você não, você atrasou. Aí chega lá na frente e você fica, poxa, antes eu tivesse feito isso antes. E outro momento também que Jesus dá uma resposta, né, que também impacta muitas pessoas, aquela passagem do moço rico. Eu vou contextualizar aqui para ficar mais rápido, né? Em que um jovem chega até Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer de bom para ganhar a vida eterna? E Jesus, naquele momento, ele responde: obedecer aos meus mandamentos, não roubar, não matar, honrar seu pai e sua mãe, amar o próximo como ama a ti mesmo. Enfim, falou os mandamentos e o jovem respondeu: Senhor, mas eu já faço tudo isso. Então, o que mais que eu preciso fazer? E Jesus responde: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e me siga. Quando esse jovem ele chega para Jesus e pergunta, Jesus já está ali, já está sondando o coração, ele já sabe a intenção do coração. Ele já vê nesse jovem um amor pelo dinheiro, um amor ali pelas coisas materiais, ele já vê um certo materialismo. Então essa resposta que Jesus dá é de acordo com o coração daquele jovem. Essa resposta que Jesus deu para esse homem de deixem que os mortos sepultem os seus mortos é de acordo com o coração desse homem. Jesus conhece a intenção do nosso coração quando a gente responde. Então, Jesus não nos induz a abandonar nossos familiares. Não é proibido a gente ter bens materiais, não é proibido a gente ter um bom carro, uma boa casa. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é estabelecer prioridades. É proibido ter um bom carro, uma boa casa, uma vida estável? Não, não é proibido. O proibido é você deixar que isso tome o primeiro lugar da sua vida. É você viver, se matar para você ter a melhor casa de todas, você querer ter o melhor carro de todos. Isso, o amor ao dinheiro, o amor ao materialismo, tomar o lugar de Deus na sua vida. A sua família, os seus bens materiais, nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, tem lá:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que todas essas coisas lhe serão acrescentadas é essa que Jesus está falando. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Deus é que dá essa provisão de vida. Deus é que dá tudo isso que a gente busca. As pessoas buscam o materialismo, as pessoas se preocupam em comprar coisas, as pessoas se preocupam em conquistar coisas, as pessoas estão muito preocupadas com as coisas terrenas, preocupadas com coisas materiais, enquanto lá fora existe um monte de gente sedenta pela palavra de Deus. Jesus espera que nós sejamos canais. Jesus quer nos usar como instrumento para atingir essas pessoas, para chegar até essas pessoas e falar do amor dele, falar o que ele pode fazer na vida dessas pessoas. Existem hoje em hospitais um monte de pessoas que estão à beira da morte, que vão morrer sem conhecer a Jesus. Existem hoje jovens e até mesmo crianças que estão entrando para o mundo do crime, que estão sendo presos. Existem pessoas, gente, lá fora sedentas da palavra de Deus, e você está aí preocupado com as suas coisas, preocupada com o que você pode comprar, preocupada que você está sem roupa, preocupada que seu carro já não é mais o carro do ano, que você precisa trocar seu carro, preocupada porque seu vizinho fez uma reforma na casa e ficou melhor que a sua e você precisa deixar a sua melhor que a dele. Gente, são coisas fúteis, e gente, são coisas que um dia a gente isso tudo vai ficar. Então vamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos estabelecer prioridades, colocar tudo que é ali no seu devido lugar. E o primeiro lugar vai ser sempre de Deus. O primeiro lugar vai ser sempre de Deus. Amém? Eu essa semana, eu fiz um congresso, foi sábado passado, que se chamava Revisão de Vidas. E eles abordaram um tema que eu achei muito interessante, que foi Mostre Suas Mãos. E eles passaram um filme, né, em que cada um sentava frente a frente com Jesus, e Jesus pedia, né, mostre-me suas mãos, o que você tem? E vamos imaginar que hoje, após você acabar essa palavra, você sentar frente a frente com Jesus e ele te pedir, mostre-me suas mãos. O que você vai ter para mostrar para ele? O que você fez para o reino dele? O que você fez para espalhar o evangelho? Você acha que você vai mostrar a sua conta bancária recheada? Você acha que você vai mostrar as fotos das viagens maravilhosas que você fez? Jesus pode até ficar feliz por você ter conquistado essas coisas, mas quando Jesus pedir para ver suas mãos, ele vai querer ver as vidas que Deus colocou no teu caminho, ele vai querer ver as vidas que você ganhou para Jesus, ele vai querer ver as obras que você fez no reino dele, ele não vai querer ver suas coisas materiais, ele vai querer ver missões que você fez, ele vai querer ver seus propósitos, enfim, ele vai querer ver coisas espirituais, não coisas materiais. Então vamos nos atentar mais para as coisas espirituais em nossas vidas. Gente, o mundo espiritual, ele é muito mais real que esse mundo natural que nós vivemos, sabe? Existem pessoas que estão achando que esse tempo, quantas pessoas que eu escuto falando, vamos aproveitar cada dia como se fosse o último, porque a vida é só essa. Gente, tem uma vida eterna nos esperando. Quando isso aqui acabar, tem uma vida eterna nos esperando. Ou então tem uma morte eterna esperando. A decisão é sua. Eu, infelizmente, eu não posso escolher por você, mas a decisão é sua. Se você quer ter essa passagem aqui, focada em conquistar a sua vida eterna, ou você ter focado em conquistar a sua morte eterna. Eu acho que todos nós queremos a vida eterna, né? E voltando lá ao Mostre Suas Mãos, o que você vai ter para mostrar para Jesus? O que de bom você fez para o reino dele? E eu fiquei pensando lá no livro de Atos, né, conta o dia de Pentecoste, que os discípulos receberam
o Espírito Santo, e ali começou, né, a proclamação do Evangelho, ali começou a fundação das igrejas. Se naquele tempo fôssemos nós, né, eu, você, do jeitinho que a gente é hoje, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas motivações, se fôssemos nós naquela época, o que seria do Evangelho hoje? O quanto o Evangelho teria se espalhado pelo mundo? O que seria das igrejas hoje? Quem fundou? Foi uma ordem de Jesus, mas quem fundou, quem iniciou o trabalho das igrejas foram os seus discípulos. O que seria das igrejas hoje? O que seria da fé cristã hoje, se Jesus dependesse de nós, lá em Atos dos Apóstolos, né? O que seria de nós? O que seria do Evangelho? O que seria da palavra? O que seria do cristianismo hoje, né? E Jesus continua contando com a gente para dar continuidade a esses atos. Jesus continua contando com a gente para espalhar a sua palavra, para levar do amor dele, para mostrar quem é Jesus, que ele é capaz de fazer o impossível, né? Porque os discípulos fizeram isso lá atrás, que hoje a gente não precisa fazer, não. Ele continua contando com a gente, e continua contando pra gente, para todo esse trabalho, todo o trabalho que os discípulos de Jesus fizeram, é pra gente dar continuidade. E você tá dando continuidade no seu? Você tá fazendo o seu trabalho? Você tá fazendo a missão que Deus colocou na sua vida? Você já atendeu o chamado de Deus? Você está dentro do seu chamado? Desenterra esse dom que Deus te deu. Existem muitas pessoas que estão com o dom enterrado, que esconderam, ou por desânimo, ou por timidez. Eu estou falando isso para mim. Eu me considerava uma pessoa tímida. E isso me limitava muito. Eu até hoje luto um pouco com isso. Mas até que uma vez eu me abri com um professor, e ele virou para mim e falou assim: Michele, você tem o dom da palavra. Pega uma foto sua de quando você tinha uns 4 anos. Olha essa foto, aquela foto que você tá com aquela carinha bem sapeca. Olha aquela foto e se pergunta se Deus um dia já virou para você e falou que você é tímida. Não, Michele, Deus nunca te falou que você é tímida. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso de você se achar tímida foram rótulos que as pessoas foram colocando em você e você assumiu isso para você. Então se liberta disso para você viver o chamado que Deus tem para sua vida. Então eu não estou dando aqui uma lição de moral para vocês, eu estou pregando também para mim, essa palavra também falou muito comigo. Então vamos desenterrar o dom. Quando a gente enterra um dom, é como se a gente pegasse um vaso lindo, maravilhoso, super caro, a gente enchesse esse vaso de coisas boas, colocasse uma tampa, guardasse dentro de um armário e trancava. Ninguém vê o vaso, ninguém tem acesso ao vaso, ninguém desfruta das coisas boas que tem naquele vaso. Qual é a utilidade disso? Nenhuma. É isso que você está fazendo com a sua vida quando você enterra um dom que Deus te deu e quando você deixa de ir fazer aquilo que Deus te chamou. Ah, Michele, mas a minha casa tá uma bagunça, a minha família não é convertida. Vai. Enquanto você cuida de outras vidas, Deus cuida da sua. Enquanto você vai falar para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. Então vá, existe aquele louvor: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então deixa Deus te usar, vai atingir, vai buscar vidas, vai falar do amor de Cristo e Cristo vai cuidando da sua vida, Cristo vai cuidando da sua casa, entendeu? Enquanto você está fora, pode ter certeza que Jesus está dentro da sua casa, cuidando de cada detalhe e bem melhor que você. Que a gente acha que a gente é capaz, só a gente cuida do jeito que a gente cuida, mas Jesus, gente, ninguém cuida melhor que Ele. Ninguém faz melhor que Ele, que Ele faz tudo com a perfeição, né? E sempre pensando naquela boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para nossas vidas. Então vamos parar de fazer igual Pilatos, né? O que Pilatos fez no momento da crucificação de Jesus? Eu lavo minhas mãos. Tipo, isso não é problema meu, isso é problema de vocês. Vamos parar de ter essa atitude com as vidas que estão lá fora. É problema nosso, sim. Ah, Michele, mas eu tô cheia de problema. Jesus cuida dos seus problemas também. Vai cuidar um pouquinho da vida dos outros. Esse é o verdadeiro cristianismo. A gente
não pensar só na gente, a gente está muito egoísta. Existe um versículo também, Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Gente, negue-se a si mesmo. Ser cristão é, às vezes, a gente não pensar na gente e a gente pensar naquela vida que está precisando, que da nossa vida Deus está cuidando. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês. Eu espero que essa palavra tenha causado o impacto que ela causou na minha vida, que ela tenha causado a transformação que ela verdadeiramente causou na minha vida. Como eu disse, quando eu estou aqui ministrando, eu ministro para mim. Eu mesmo fico lendo o que eu escrevi, eu fico, meu Deus, como tu és perfeito, como o Senhor quer falar conosco, né? E eu espero que hoje Deus levante aqui discípulos como Ananias. Por que Ananias, Michele? Que Ananias foi lá atrás de Saulo, impôs suas mãos e ajudou a Saulo a se transformar em Paulo. Ananias ajudou a abrir os olhos de Paulo, a tirar aquelas escamas, a tirar a cegueira espiritual de Paulo. Ananias questionou, Michele, Ananias questionou, mas ele obedeceu. Porque quando teve lá, Ananias teve a visão, vá até Paulo, faz isso, isso, isso. Ele, mas Jesus, tu sabe quem é? O cara é mau, o cara é difícil. Poxa, o cara é difícil pra caramba de discipular, o que eu vou fazer? Não é possível. Aí Jesus falou com ele, Ananias, é instrumento, é escolhido meu. Eu não quero saber quem é, eu sei quem é, eu só quero que você vá. Então que Deus levante aqui discípulos como Ananias, entendeu? Que vá, independente do quão difícil é o chamado, independente do quão... que existem pessoas que são difíceis de discipular, mas que a gente feche os olhos para isso e vá somente a Deus, que enquanto a gente está no caminho, Deus vai capacitando, Deus vai dando ferramenta, Deus vai dando estratégia, Deus vai fazendo tudo, é tudo através do Espírito Santo dele. Então, não é nada através da gente, a gente não... A nossa carne não tem vontade de nada. É tudo através do Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos ser obedientes, como Ananias foi. Questionou. A gente também questiona de vez em quando. Mas questionou, mas obedeceu. Impôs as mãos. Ajudou na transformação de Saulo para Paulo. Entendeu? E abriu os olhos de Paulo. Tirou a cegueira espiritual. Que nós possamos fazer isso por outras vidas. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui rapidinho, que meu celular tá cheio, então minha palavra aqui ficou limitada. Eu vou fazer uma oração para abençoar a vida de cada um, para encerrar a palavra por aqui. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu te entrego a cada um, Senhor, que está assistindo essa palavra, Deus. Te entrego a cada lar, meu Pai, aqui representado, cada família aqui representada, Senhor. E te peço, Senhor, dê ordem aos teus anjos, meu Pai, que vá a cada casa, Senhor, que vá a cada vida, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos levante, Senhor, como discípulos do teu reino, meu Pai. Discípulos com ânimo, discípulos dispostos, meu Pai, a obedecer a tua palavra, a obedecer o teu chamado, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, derrame da tua unção sobre cada vida aqui, meu Pai. Que essas pessoas possam, Senhor, pedir os seus dons, meu Pai, que o Espírito dá conforme a vontade dele, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que pessoas recebam teus dons agora neste momento, meu Pai. Que as pessoas recebam capacitação, estratégias e ferramentas, meu Pai, para cumprir o teu chamado, Senhor. Que as pessoas saibam estabelecer prioridade, meu Pai, te colocar em primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus. Modifica os nossos corações, meu Pai. Transforma nossos corações, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo medo, toda vergonha, toda timidez, toda limitação, todo obstáculo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus. Amém. Gente, fiquem com Deus, em nome de Jesus, que tenhamos aí um resto de semana de muita paz, que possamos ser verdadeiramente transformados, que amanhã você possa acordar renovado, sem vergonha, sem medo, sem timidez, sem limitação nenhuma, com muita sede, com muita vontade de fazer a obra, de trazer pessoas para o reino. Um abraço e fiquem todos com Deus.